Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é Júlio Bastos, professor de Física, e vamos continuar agora falando sobre eletrodinâmica, um tema do terceiro ano do ensino médio, nossa aula 2 do ciclo 3, em que a gente vai abordar especificamente a segunda lei de Ohm e vamos estudar isso dentro dos circuitos eletrônicos que a gente encontra nos exercícios, beleza? Para a gente poder falar da segunda lei de Ohm, que é o nosso tema da aula de hoje, eu primeiro preciso resgatar com vocês a definição do conceito de resistência elétrica. Esse conceito, gente, ele significa o quê? Quando você pega um material condutor ou isolante elétrico, você pode ter uma maior ou menor dificuldade para que esses elétrons livres se movimentem pela estrutura do material. Isso vale para qualquer material. Tá? Então, a resistência elétrica seria justamente essa dificuldade de movimentação. Você pode fazer até uma comparação com isso, pensando no trânsito próximo à sua casa, ou numa cidade pequena, pensa na avenida principal da sua cidade, quando está acontecendo algum evento. Você quer atravessar a avenida, por exemplo, e aí tem um monte de gente na rua, você quer atravessar de um lado para o outro, então vai ficar bem difícil você atravessar, porque está aquela galera lá, aquela muvuca, né? Então isso seria uma resistência ao seu movimento. Você pode pensar isso também no trânsito de uma cidade grande, onde você tem os carros criando congestionamento e os motoqueiros precisam sair cortando para um lado ou para o outro para poder desviar desses carros e poder ter mais agilidade. A gente pode até fazer uma análise comparativa e dizer que os motoqueiros seriam os elétrons livres na avenida e os carros e outros veículos seriam os opositores a esse movimento, estariam criando a resistência ao movimento, ok? Então, só para a gente relembrar essa definição aqui para a gente dar continuidade. E aí tem um detalhe. Quando nós vamos calcular resistência elétrica, a gente usa as leis de Ohm. Eu falo as leis porque são duas, ok? A primeira lei, a gente já falou um pouquinho dela em aulas passadas. Ela relaciona de forma proporcional as grandezas, diferença de potencial e corrente elétrica. Dessa forma aqui, ó, resistência será igual a essa razão aqui, tá? Tensão dividido por corrente. Eu vou até dar um exemplo aqui numérico para vocês verem como é que se aplica a lei de Ohm. Ela é usada principalmente quando analisamos circuitos, associações em série, paralelo, misto, usando instrumentos de medida. Então, tem várias aplicações dentro dos exercícios de física que estudam circuitos que a gente trabalha com a primeira lei de Ohm exclusivamente. Quer ver? Olha só, um exemplo para a gente poder ver a aplicação dessa lei. Uma lâmpada em um circuito está submetida a uma tensão de 8 volts e a corrente que atravessa a lâmpada é de 2 amperes. Determine a resistência elétrica dessa lâmpada, a resistência R. Bom, como é que a gente vai fazer isso? É só aplicar direto a expressão da lei de Ohm, né? Então vai ficar 8 dividido por 2, que dá 4 ohms. Muito tranquilo, né? Aqui é um exemplo de aplicação direta, onde nós não temos que fazer nenhum trabalho de interpretação mais avançado, nenhum cálculo intermediário para obter a resposta. E claro que a gente vai ver também em aulas futuras que, dependendo do exercício, dependendo das características, a gente vai ter que tomar alguns cuidados além de só aplicar a lei de Ohm, como eu apliquei aqui, beleza? Bom, já a segunda lei, ela calcula a resistência elétrica também, só que agora considerando características do material que criou a resistência e não variáveis dos circuitos eletrodinâmicos. Então a gente vai falar de características, como por exemplo, tipo de material, eu vou falar do comprimento desse material, da espessura dele. Então são características físicas do meu material que são incorporadas aqui para a gente escrever a equação da segunda lei de Ohm. Então aqui nós temos que a resistência elétrica vai ser o resultado dessa expressão aqui. Aqui nós temos a letra ρ, que indica o que nós chamamos de resistividade. A resistividade, ela é uma grandeza que está diretamente relacionada ao tipo de material, ok? Então, para bons condutores elétricos, essa resistividade é baixa, enquanto para os isolantes ela é alta.
Então, você tem um valor ali que é tabelado para cada material. Para o cobre eu tenho um valor, para o alumínio, para o ferro, para o ouro, para a prata, para a borracha. Eu tenho tabelas que eu encontro em materiais ou na internet, em que você tem esses valores aí. A gente vai até fazer um exercício daqui a pouco onde eu mostro essa tabela e aí vocês vão entender um pouco melhor. O L seria o comprimento desse fio, né, que produziu a resistência. E o A seria o que nós chamamos de área de seção transversal. Você pode trocar até e falar que é espessura, é até mais fácil, para não ter problema na hora de pensar nas variáveis que permitem eu calcular resistência elétrica aqui. No caso da segunda lei de Ohm exclusivamente, ela é mais aplicada em exercícios de análise do componente, de construção de fio ou análises mais específicas de resistência. Não é tão utilizada, por exemplo, em exercícios que envolvem circuitos, tá? Mas a gente vai ter alguma aplicação para a segunda lei também. É importante a gente falar isso porque às vezes você pensa, pô, vou ter que usar as duas leis ao mesmo tempo? Não. Vai ter hora que você vai usar só a primeira lei de Ohm, vai ter hora que você vai usar só a segunda lei de Ohm. Beleza? Olha só. Opa, não passou. Aqui um exemplo de exercício que a gente vai aplicar a segunda lei de Ohm. Olha só. Um cabo feito de alumínio possui área de seção transversal correspondente a 1 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Consulte a tabela 1, o valor da resistividade do cabo, e determine a resistência em ohms para 6 metros desse fio. Vocês devem estar pensando assim, que tabela 1 é essa, gente? Eu vou colocar a tabela 1 aqui no quadro para vocês, olha só. Esse exercício eu tirei do PET, tá, gente? Então, se vocês pegarem o material de vocês e darem uma folhada, vocês vão encontrar tanto essa tabela como o exercício que eu acabei de ler para vocês aqui. Aqui, vejam, eu tenho a classificação, os tipos de material, e nós temos aqui as resistividades deles, ok? Observem aqui, ó, a prata é a que possui o menor valor de resistividade, ou seja, significa que dentre os materiais que estão listados aqui, a prata é o melhor condutor elétrico que a gente possui. Já o ferro não é um bom condutor, como muita gente pensa o contrário. O pessoal pensa, o ferro é um metal, então ele é bom condutor de eletricidade. Não, não é tão bom quanto outros, tá? Nós temos outros metais que são mais interessantes para utilizar como condutores, ok? Então, vejam, o nosso exercício fala do alumínio. O alumínio está aqui, ó, 2,8 vezes 10 a menos 8, é o valor da resistividade desse material. Esse valor corresponde a esse valor de resistência para cada metro do meu material, beleza? Sem considerar a espessura. A espessura a gente tem lá no enunciado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela expressão matemática e vou aplicá-la, substituindo, obviamente, os valores que a gente tem no exercício aqui na tabela e vamos colocar a resolução aqui para vocês. Olha só, a resistividade, que eu mostrei para vocês agora há pouco na tabela, o comprimento do fio está aqui, ó, 6 metros, e a área de seção transversal ou espessura. Gente, aqui é muito importante vocês estarem atentos às unidades de medida que são dadas tanto no enunciado como o que eu vou utilizar na hora de resolver. Eu tenho que prestar atenção para não colocar unidades incompatíveis, tá? O exercício já trazia tudo certinho, então não precisei fazer nenhum tipo de adaptação para resolver o problema, tá? Então aqui, gente, a partir desse momento, o nosso exercício, ele deixou de ser físico e passou a ser simplesmente matemático. É uma aplicação das regras de potenciação ou de potências de 10, como o pessoal da matemática gosta de chamar essa parte do conteúdo, né? Então é aplicar aquelas operações que envolvem potência de 10. É multiplicar somando expoentes ou subtraindo expoentes, dependendo da operação. Então o que eu fiz aqui, ó? 2,8 vezes 6 dá 16,8, né? O 10 elevado a menos 8 você repete e fica tudo aqui dividido pela área, que está aqui. O que eu faço agora? Quando eu tenho divisão de potências de mesma base, a gente divide normalmente os números que antecedem a potência e eu pego as potências aqui e subtraio. Só que aqui tem uma outra cilada. Se você não presta atenção, caro aluno ou aluna, você pode errar coisa de sinal aqui. Olha só.
menos 8 menos menos 7, ou seja, menos 8 mais 7 vai dar menos 1. Beleza? Então fiquem ligados aqui para não vacilarem nessa dinâmica dos sinais aqui. Normalmente, quando a gente escreve uma grandeza na física, usando notação científica, que é a potência de 10, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Esse número que está aqui, ó, que antecede a minha potência, ele não pode ser menor do que 1, nem maior do que 10. Caso isso aconteça, o que a gente faz? A gente adapta deslocando vírgula para a esquerda ou para a direita. Né? Então, nesse caso, como ficou maior do que 10, o que a gente... Então, eu vou fazer o quê? Vou deslocar a vírgula para a esquerda. Ao movimentá-la, eu vou aumentando o meu expoente. Para cada casa que eu movimento, eu diminuo o expoente, aumento o expoente uma unidade. Então, aqui era menos 1. Quando eu desloco para cá, vira 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, na matemática e na física também, é igual a 1. Então, a gente retira esse pedaço aqui, ó, e só move a vírgula para cá. Então, nós temos a resistência desse pedaço de fio igual a 1,68 ohms. Então, a opção de resposta, eu não coloquei as opções lá no enunciado, mas lá era uma questão de marcar. Então, você tinha a opção C, que dava exatamente esse resultado aqui para a resistência do fio. Beleza? Bom, para quem ainda talvez não tenha entendido o que são essas variáveis, eu vou mostrar aqui no flipchart, rapidinho. Olha só. O que seria isso? Imagina que você tem aqui o fio, né? Então, você tem aqui esse fio, ele tem um comprimento L e tem uma área de seção transversal que nós chamamos de A, ok? Então, quando a gente fala da resistência em um fio, a gente está relacionando o tipo de material, o comprimento dele e a área. Se alguém aqui já teve mais curiosidade de abrir um chuveiro, esses que a gente tem em casa, e pegou a resistência, vocês viram que ela é um formato de uma mola e que ela tem uma divisão no meio do caminho. A maioria delas tem essa divisão. Essa divisão, ela serve justamente para a gente fazer o quê? Para a gente modificar o comprimento da resistência. Quando eu modifico o comprimento, eu estou aumentando ou diminuindo essa resistência. Ou seja, quando eu coloco lá no meu chuveiro a posição inverno, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o menor pedaço da resistência que eu tenho disponível. Menor resistência vai ter maior potência, a gente vai falar sobre isso em outros momentos, isso vai gerar uma água mais aquecida. Se eu quero um chuveiro na posição verão, ou seja, eu não quero água gelada, mas eu quero uma água um pouco menos quente, o que eu faço? Eu alongo a minha resistência. Alongo ela, então vou diminuir a potência e a água vai ficar mais morna, não vai ficar tão aquecida como se fosse na posição inverno, tá? É só uma curiosidade para vocês lembrarem de como que a gente pode pensar na expressão que eu mostrei agora há pouco, em função das variáveis e como que a gente pode mostrar isso na prática para vocês. Eu não tenho um chuveiro, não consegui trazer um chuveiro para mostrar para vocês como que funciona essa questão do comprimento. Mas se um dia vocês pegarem um chuveiro na casa de vocês aberto, vocês vão ver isso aí, é tranquilo, bem simples de entender, beleza? Gente, continuando aqui, eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que vão além da segunda lei de Ohm. Eu quero falar principalmente da lei dos nós de Kirchhoff. Essa lei é muito interessante a gente utilizá-la quando nós temos circuitos paralelos, ou seja, quando eu tenho divisão de corrente no meu circuito. Essa lei dos nós, ela diz basicamente o quê? Ela vai dizer para a gente que a corrente que chega em um nó, o nó é um ponto de divisão ou de junção de correntes, tá? Então, nesse ponto onde chega uma certa corrente, se ela se dividiu em 2 ou 3 partes, não importa, a corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. Então, se chegam, por exemplo, 2 amperes aqui e há 2 caminhos diferentes, não quer dizer que em cada caminho vai passar 1 ampere. Pode acontecer isso também, tá? Mas o que eu quero dizer é que se chegam 2 amperes, tem que sair 2 amperes também. A mesma lógica se forem 2 correntes entrando e uma saindo. A soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. Opa, falei muito rápido, né, gente? Eu vou mostrar num exemplo como que isso funciona, tá bom? Olha só, é mais um exercício
que, se eu não me engano, está no PET de vocês. Só não lembro se está na primeira parte ou na segunda, tá? Olha só. No circuito apresentado, a associação de resistências é ligada a uma bateria. O valor das resistências tem uma resistência R1 de 3 ohms e os demais resistores são de 6 ohms e a bateria é de 24 volts. Dadas essas informações, calcule primeiro a resistência equivalente e depois a corrente no resistor R3. Gente, eu acabei de lembrar, não, esse exercício eu peguei uma imagem e coloquei aqui o enunciado para a gente discutir a lei de Kirchhoff. Tá aqui o circuito. Você olha para ele assim no primeiro momento, até assusta, né? Normalmente quando eu estou dando aula dessa matéria para os meus alunos na escola, quando eu coloco circuitos com mais de 3 resistências, os meninos falam assim, Júlio, pelo amor de Deus, o que é isso? Você está ficando doido. Calma, não é motivo para pânico, tá, pessoal? Eu vou ensinar para vocês aqui e nas próximas aulas como lidar com situações como essa, tá bom? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando encontra exercícios desse tipo? É identificar o caminho que a corrente elétrica vai fazer por todo o meu circuito. Nesse caso, a corrente elétrica está saindo aqui do polo positivo da minha bateria e está vindo aqui, ó. Chega aqui no ponto A e ao chegar aqui no nó, olha o nó aqui, ó. O nó é isso aqui. Ocorre uma divisão. A corrente passa por um caminho de cima, que eu chamei de I1, e um caminho de baixo, que nós chamamos de I2. E aí, significa que, então, que esse pedaço aqui, ó, é um circuito paralelo. Esse pedaço de cima é paralelo ao pedaço de baixo aqui. Beleza? Só que aí, o que acontece? Vamos ver o que acontece no caminho de cima e no caminho de baixo separado. Aqui no caminho de cima, eu tenho essa resistência 1, depois eu tenho uma outra divisão de corrente aqui, ó, para R5 e R4. Então, esse aqui está em paralelo, mas isso aqui está em série com R1. Enquanto no caminho de baixo, eu tenho apenas R2 e R3 em série. A mesma corrente que passa aqui, passa aqui. Opa, lembra que no exercício pediu para calcular a corrente do R3? Então, se eu achar a corrente que passa em R2, automaticamente eu acho a corrente que passa em R3. Por quê? Se tratando de um circuito série, a corrente que passa aqui é igual à corrente que passa aqui. Beleza? Mas vamos lá. Então, como que eu vou calcular a resistência equivalente desse negócio aqui? Eu vou pegar esses dois em paralelo, vou pegar o resultado disso, vou colocar em série com o R1, tá? E vou guardar essa informação. Vou chamar de parte superior. E aqui embaixo eu vou fazer o R2 em série com o R3, que eu vou chamar de parte inferior. Depois que eu terminar as duas partes, eu vou juntá-las, porque aí as duas partes estão em paralelo, ok? E aí a gente vai ter a resistência equivalente. Eu vou mostrar agora os cálculos para vocês verem como é que ficou. A parte de cima, olha só, R4 em paralelo com R5, igual eu mostrei para vocês, e isso está em série com R1. Então, fazendo os cálculos, vocês vão encontrar 6 ohms. Na parte de baixo é só somar as resistências, vai dar 12 ohms. Juntando as duas, que estão em paralelo, ó, vai dar 4 ohms a resistência equivalente do meu circuito. Mas, Júlio, para que eu precisava descobrir a resistência equivalente aqui? Se eu não tenho condição de responder a pergunta B sem ter a resposta da pergunta A. Por isso foi necessário fazer isso. Tá? Para a gente calcular a corrente sobre R3, eu primeiro precisava descobrir qual é a corrente total no meu circuito. E essa corrente total, que acontece antes da divisão, só é possível de calcular conhecendo a resistência equivalente. Então aqui, ó, aplicando a lei de Ohm, encontrei a corrente total, 6 amperes. Né? Então, observem, como eu falei para vocês, ó, a corrente chegou no nó e dividiu em duas, I1 e I2. Então o que acontece? Olhando para os valores dos resultados do caminho de cima e do de baixo, o que vocês percebem? Que o caminho de cima, ele tem metade do valor da resistência do caminho de baixo. Um é 6, o outro é 12, né? Então, o que acontece? A resistência, ela vai trabalhar de forma inversamente proporcional com a corrente. Então, se eu tenho metade da resistência em cima, quando comparada com a parte de baixo, então significa que a corrente que passará por cima é o dobro da corrente que passará por baixo. Ou seja, eu posso dizer que o I1 é o dobro de I2. Então, eu escrevi aqui, matematicamente, só substituir I1 por 2, I2. Aqui eu estou usando a lei de Kirchhoff, tá? Usando a lei de Kirchhoff, eu vou encontrar o valor de I2. I2 é a corrente que passa por baixo, né? Sabendo a corrente, eu descobri quanto que passa lá no resistor R2 e no resistor R3. Olha, aqui deu 2 amperes, não deu?
Como a corrente I1 é o dobro, então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 4. 4 mais 2 dá 6. Beleza, gente? É isso. Por hoje vamos terminar aqui. Na próxima aula a gente continua falando de mais exemplos que envolvam circuitos e lei de Ohm e características mais particulares. Estudem e qualquer coisa estou aqui para ajudá-los. Até a próxima!